Bom dia. Bom dia! Então, pessoal, vamos dar início oficialmente, né? Somos da ASIC, né? Para quem não me conhece, eu sou o Carlos Carvalho, sou contador, empresa de contabilidade aqui no Eldorado, a Contabilidade Eldorado. Sou professor da PUC Minas e sou aqui diretor tesoureiro da ASIC, segundo diretor tesoureiro da ASIC, que é a Associação Comercial Industrial de Contagem, uma associação que busca fortalecer a classe empresarial de contagem. Aqui ao fundo vocês podem observar a campanha Contagem Faz, Contagem Vende, que é uma campanha da SIC que visa fortalecer o comércio local. Muito bacana a campanha e todos estão convidados a participar. Só procurar a SIC ou só me procurar. Hoje nós vamos falar do imposto de renda, eu vou pedir aqui a Poliana Teixeira, professora Poliana, para se apresentar brevemente, resumidamente, né, porque a live só tem 1 hora. Verdade. E fique à vontade, depois a gente começa. Prazer tê-lo aqui. Bom dia, Carlos. Bom dia a todos. É um prazer enorme estar participando desse momento. Agradeço o convite. Eu sou contadora e pedagoga por formação, especialista em auditoria externa. Eu faço parte do corpo docente dos cursos de Ciências Contábeis e de Gestão Universitário Newton Paiva. Sou gestora da New Direction, Contabilidade, Gestão e Educação. Também atuo como contadora da Aporte Educacional, né, que é da Rita Mundim, está nos prestigiando. Uma pessoa que eu trabalhei com mais de 2 décadas, né? E foi com ela e com o Fernando Rezende que eu aprendi tudo que eu sei hoje de Bolsa. Sou parceira também da Algari Contabilidade e Consultoria. E eu atuo como responsável, sou idealizadora e responsável pelo Núcleo de Práticas Contábeis do UNP Conte do Centro Universitário Newton Paiva. É um prazer enorme. Bacana. E estou aí à disposição. Ok. Uma coincidência que aconteceu aqui, pessoal, não lembrava da Poliana e vice-versa, né? Aliás, 20 anos depois, é um pouco difícil, né? Fizemos uma pós-graduação em auditoria externa na UFMG no ano de 2000. Fomos nos reencontrar. Já participamos de grupos em comum, mas nunca tínhamos ligado a esse fato, né? Estamos lá no grupo de professores, mas o assunto não surgiu, enfim. Então vamos lá. Inicialmente, só fazer um breve comentário, né, do imposto de renda, a situação que está. Todos sabem, né? Hoje era um dia para não estar mais falando de imposto de renda, porque deveria ter encerrado no dia 30 de abril, porém está prorrogado até 31 de maio, né? Todos sabem disso, quem é da área. E ainda há a possibilidade de se prorrogar para 31/7, devido àquela lei, né? Projeto de lei, que já foi aprovado, depende da sanção presidencial, que pode prorrogar até 31/7. Então, estamos aí, mas é bom não trabalhar com esse prazo, vamos acabar com isso logo, né? Porque nós contadores ainda temos aí a ECD, a DEFIS, que já foi prorrogada para 31 de maio, a ECD, que foi prorrogada para 31/7, depois a ECF, que deve ser prorrogada para 30/9. Enfim, vamos liquidando, né? Senão vai juntar tudo de uma vez, vai ficar difícil, né? É importante lembrar que o cronograma de restituição está mantido, então quem entregar a declaração já começa a receber, né? No final de maio. Então é importante, mais uma vez, a entrega. Ok? Só mais um detalhe, a dúvida, né, Poliana? A gente sempre lembra que até hoje, né, nos nossos grupos de contadores e de imposto de renda, especialmente, surgem algumas dúvidas do benefício emergencial. Sim, sim. Quem recebeu o benefício? Do benefício para o auxílio. Pois é. A diferença é muito importante, né, que o benefício é aquela recomposição do governo. E o auxílio é para quem não tem renda. Exatamente. E ambos são tributáveis, correto? Isso, ambos são tributáveis. Então temos que declarar os dois como rendimento tributável. Agora, já aquela ajuda compensatória, que a empresa completa, quando o salário mais o bem, que é o benefício emergencial, não totalizam o salário, a empresa pode complementar. Aí isso é uma ajuda compensatória. Exato. Ok? E essa é isento, rendimento isento. Beleza? Isso. Aí lembrando também, né,
que quem recebeu bem e ainda rendimentos tributáveis acima de 22.847,76 é obrigado a fazer a declaração. E o cuidado com o dependente? Qual que é o cuidado com o dependente? E devolver também, né? A gente tem que lembrar que a própria declaração ela já apura essa devolução de quem recebeu o auxílio, né? No caso do auxílio emergencial, quem o recebeu, e não fazia jus, né? Porque para a Receita, quem recebeu acima do limite, ele tinha uma renda, né? O auxílio era para quem não teria renda. Exatamente. E aí o dependente não tem renda, mas se o declarante tem a renda, ele é obriga a devolver. Isso aí eu discordo um pouco, porque a renda seria do dependente, né? Mas é só chamar a atenção agora, uma observação do Carnê-Leão, para a gente já entrar na nossa renda variável, que é o nosso foco, né? Carnê-Leão esse ano teve uma mudança, né? Todos sabem, o Carnê-Leão é utilizado para declarar rendimentos recebidos de pessoas físicas. Até 2020 existia o aplicativo, fazíamos o aplicativo e importávamos, né? Lá no Imposto de Renda importava o Carnê-Leão. E aí, muita gente tinha a prática de fazer só na época da declaração. E o Carnê-Leão deve ser feito mensalmente, quando você recebe o aluguel, a pensão, não é isso? E agora ele é online, na web. Eu não sei se você pensa como eu. Sendo web, a Receita pode travar o preenchimento. A exemplo do ganho de capital, o ganho de capital, pessoal, é uma declaração, né, um aplicativo, um outro aplicativo acessório, onde demonstramos as vendas de imóveis. Então, se você vendeu um imóvel acima do seu valor de custo, você vai ter que pagar o ganho de capital. E aí você faz essa apuração, né, faz a apuração lá no ganho de capital, e faz a importação lá pelo programa do Imposto de Renda. Ele não aceita você digitar direto no Imposto de Renda. Aí eu preocupo que a pessoa, se a Receita trava aí o Carnê-Leão e deixa só a importação, você vai ter que fazer retroativo, né? Verdade. Então é a importância do pessoal fazer mensalmente o Carnê-Leão. Acho que a gente tinha que alertar esse pessoal aí, não é? É verdade, é importante vocês observarem isso, porque isso é uma obrigatoriedade legal. É obrigatório fazer apuração e recolhimento mensal. Os próprios contribuintes, eles têm esse discernimento de achar que só na declaração, não vou fazer o Carnê-Leão, na declaração eu faço o acerto. A gente tem que tomar muito cuidado, porque a Receita tenta de todas as formas, através da escrituração digital, né, a nossa SPEC, ela tenta de todas as formas cercar para que o contribuinte ele não tente lesionar, né, não tente sonegar o imposto. Porque, querendo ou não, é uma forma indireta de sonegação, né? Ou postergação, né? Porque ele vai pagar na declaração, né? Eu acho que ele deveria pagar em janeiro, vai pagar lá em abril. Pagar em fevereiro, março, vai pagar em abril do ano seguinte, né? Sim. Mas paga, né? Ele goza dos benefícios de deduções, né? E muitas das vezes ele não paga. Exatamente. Que quando lança lá, deduções que no Carnê-Leão não existem, né? Não existem. Exatamente. Aí ele se isenta de pagar o imposto que era devido, né? Aqui, vamos aproveitar que tem uma pergunta aqui do Walter, que é do assunto. Como fica esta devolução? O pessoal tem retificado as declarações, retirando o dependente, então a guia não é mais apresentada, não gera guia. Será que vai ficar assim mesmo ou a Receita fará a cobrança do dependente? Então, às vezes você pergunta o contribuinte, você recebeu o auxílio? Não. Algum dependente, normalmente a esposa que está na declaração, recebeu? Ele fala que não. Aí quando a gente transmite, vem lá, né? A guia e falando, recebeu o auxílio, tem que devolver. Aí ele tem uma surpresa, né? Você não sabia que ela recebeu. Aí a gente, tá bom, né? E aí muitas pessoas, a maioria tem feito a retificação para que não haja essa devolução. Aí a pergunta dele é essa, como é que vai ficar isso? O que você acha? Olha, é interessante a gente pensar o seguinte,
Para declarar para a Receita, quando a gente faz uma declaração em conjunta, né, que a gente coloca os dependentes, a gente quer gozar dos benefícios de deduções que vêm dos gastos que a gente tem com o dependente, a gente corre esse risco porque, ao mesmo tempo que o dependente ele se torna uma dedução, o que ele ganha se torna uma renda. E para o governo, qual que é a leitura que eles fazem? Se você é dependente dos seus pais, por exemplo, e eles têm uma renda formal, então você não tem renda, você tem alguma renda indireta, né? Então, o certo é, já que o dependente ele tem uma remuneração própria, ele fazer a própria declaração para poder justificar para a Receita que ele faz jus a esse auxílio, né? E se ele estiver na dependência, o entendimento da Receita é que ele vive do rendimento dos pais. Aí, assim, a gente não sabe, você mandou uma vez, retificou, aí a Receita tem a original e a retificadora. Sim. Né? Claro que ela sobrepõe a retificadora. Sim. Mas a gente não sabe depois se a Receita vai entrar em contato com o dependente para que seja restituído esse valor. Porque aí é só aguardando o próximo ano. Ninguém tem essa resposta. Essa é a pergunta de 1 milhão. É igual quando eles perguntam assim, eu faço minha declaração em conjunto com meu marido ou faço separada? Porque se somar as rendas, eu pago o imposto. Se fizer separado, eu não pago. Cai na mesma regra, né? Exatamente. Então é isso. A gente aí também não sabe qual o procedimento que a Receita vai adotar, porque ela tem lá quem recebeu o auxílio, não é? Ok, então. Então vamos agora avançar. Vamos falar agora dos investimentos, né? Então, nós temos aqueles investimentos mais comuns, né? Renda fixa, CDB, que são CDBs, caderneta de poupança, que é o menos indicado, né? Fuja da poupança, não é isso? Tem os fundos imobiliários, né? E outros, que são aqueles de renda fixa, né? Esse a gente declara em bens direitos, tranquilo. Os rendimentos são tributáveis exclusivamente na fonte, no caso lá do CDB, RDB, ou isentos, no caso da poupança, lança na ficha. Mas aí nós temos a renda variável, que são os investimentos em bolsas, em ações e outros, não é? Em fundos de investimento também. Fundos de investimento, Então, explica para a gente aí um pouco aí, o que seria um investimento em renda variável, seus tipos. Na verdade, o investimento em renda variável é uma alternativa que se tem no mercado, né? A renda variável é um mercado que é de risco, né? Vale ressaltar, é um mercado de risco, mas que tem se popularizado aí ao longo do tempo. No ano passado mesmo, crescimento enorme, né, de investidores que resolveram colocar as suas finanças dentro da renda variável. Vale ressaltar que lá na renda variável nós temos o mercado à vista, mercado de derivativos, o mercado de opções, o mercado a termo. Então, cada tipo de mercado ele tem a sua característica com relação às negociações, né? O que nos preocupa hoje, nós, depois que se faz essas operações, aí vocês têm que ver isso com Rita Mundim, com todas as pessoas do mercado, né? A nossa preocupação é como que a gente leva isso como informação para a Receita, a prestação de contas para a Receita. Lembrando que existem operações que acontecem, que na declaração nós chamamos de mercado comum, né? Operações comum, que é o mercado à vista, a termo, e o mercado de opções, e temos também as operações day trade, né? No mercado, o que nós chamamos de operações comuns na declaração é o que chamam no mercado de swing trade. E temos operações day trade, aquelas que compra e vende ações no mesmo dia, a mesma quantidade no mesmo dia, a mesma ação, e aí eu faço uma operação day trade e cujas tributações são diferenciadas, né? O impacto da tributação são diferenciados. Basicamente é isso o mercado de ações. Fora ações, tem o mercado de fundos também, que acontece no mesmo processo do mercado de ações e é adquirido tudo através da Bovespa. B3, entendi. né? Não é Bovespa mais, é a B3.
E a gente utiliza aí uma corretora, né? Sim, Tem muitos que fazem direto, né? Esses que são sim. Quem mais opera, entendidos do assunto. quem se atreve a fazer isso, trabalha com home broker, né? As corretoras, as grandes corretoras, elas oferecem essa opção, né? Porque, vale ressaltar que o que é a B3? A B3 é um mercado de ações, mercado onde as empresas negociam o seu capital, e aí e é lá que eu vou comprar a minha participação, por exemplo, se eu resolvo investir na Petrobras, nas ações da Petrobras. Não sei se é recomendável, isso aí fica a cargo dos especialistas. Mas quando eu invisto numa ação, eu me torno acionista e gozo dos benefícios que tem desse investimento, tá? Eu posso adquirir essas ações para um tempo, a longo prazo, né? Eu vou adquirir, não vou revender, eu mantenho isso como a minha aposentadoria futura, ou como eu posso viver da oscilação da cotação das ações, eu compro e vendo, que é onde surgem as oportunidades de operações day trade. Eu ter ganhos imediatos só com a oscilação da cotação. Mas quando eu assumo esse risco de fazer isso por conta própria, eu tenho que estar acompanhando esse mercado de perto, porque, como eu disse no início, o mercado é de risco. É um risco tanto positivo quanto negativo, né? E aí a gente tem que tomar muito cuidado com isso. O ideal é arrumar uma corretora, né? Que lá tem os especialistas que vivem em função de pesquisar o mercado, as melhores opções de recursos para vocês angariarem ganhos positivos aí, né, para que vocês possam se beneficiar desses tipos de investimento. Mas vale ressaltar que corre o risco de ter perdas também desse processo. Exatamente. Então, podem ter ganhos e perdas, né? Então, assim, vamos falar primeiro da ação, depois a gente fala do day trade, que tem uma diferenciação aí na Na apuração e na tributação. tributação, né? Verdade. Como que eu apuro aí esses ganhos ou perdas na ação? Como que isso é apurado e como que isso é informado lá no meu imposto de renda? Tá. Então, vamos por parte. Primeira questão da apuração. A apuração, ela é feita por ação, tá? Então, eu tenho... É por ativo, vamos dizer assim, igual a gente fala na contabilidade. Cada ação que eu compro, que eu invisto, ela é um ativo que eu tenho que ter o controle, o custo individualizado de aquisição. E o que eu entendo por custo de aquisição? É aquilo que eu pago pelo ativo efetivamente. Quando a gente recebe a nota de corretagem, a nota de corretagem, eu costumo dizer que é a nota fiscal de quem opera em bolsa. Então, quando eu recebo a nota de corretagem, o que vem nela? Vem os ativos que eu adquiri, a cotação dele, o valor que eu estou pagando por esses ativos e as taxas que são incluídas, porque as corretoras cobram um percentual que nós chamamos de taxa de corretagem. E além da taxa das corretoras, tem as taxas da bolsa, taxas de termo, taxa de opções, emolumentos, que são taxas que vão fazer a manutenção da bolsa da B3, né? Então, a gente tem que tomar cuidado, porque o que é custo? É o custo básico que a gente trabalha dentro da contabilidade. Quanto custou aquela ação que eu adquiri? É o valor da ação, mais as taxas que incidem sobre esse valor de ação. Então, eu tenho que tomar cuidado, porque às vezes eu opero várias ações, várias empresas no mesmo dia, e eu preciso ratear esse custo que eu tenho com essas taxas, para eu achar o custo efetivo de cada ação. Primeira coisa que eu tenho que pensar é isso: o que eu ganho ou o que eu estou perdendo com cada ação, baseado no custo, custo efetivo, né? Vamos chamar assim. Agora, quando eu vendo, é um outro fator também, porque quando eu vendo, também incide essas taxas, porque elas são percentuais, né? Diferentemente de home broker, normalmente home broker, a corretagem ela é uma taxa fixa, né? Às vezes cobra uns R$ 10, R$ 15. Tem corretora que nem cobra taxa quando você opera home broker, para atrair o cliente, né? Isso é política deles. Mas se houver, a gente tem que pegar a nossa nota fiscal lá, que é a nota de corretagem, verificar o que tem de taxa, verificar o que você adquiriu de ativos e fazer o rateio dessas taxas para esses ativos. E da mesma forma quando vende, tá? Então, é compra líquida e venda líquida. Aí o ganho fica sendo entre essa venda líquida e a compra líquida, que é o ganho efetivo que eu tenho com ações.
Um dos erros, Carlos, que tem sido cometido aí, porque é claro, se você olhar na declaração de imposto de renda, lá nas informações, ela fala que é ganho líquido. Muita gente não quer perder tempo de ficar fazendo o rateio dessas taxas, às vezes acha que a taxa é pequena e irrelevante, aí eles fazem só o ganho e perda com o valor das ações, dos ativos. Né? Então, assim, tem que ser o valor líquido. A Receita quer saber o que você pagou para adquirir e o que custou para você, qual que é o valor ganho, a venda efetiva que você teve, né? Então, tem que tomar muito cuidado com isso. Outra coisa que eu quero chamar a atenção porque existe um limite de isenção, tá? Para aquelas alienações, as vendas que acontecem no mês, que não ultrapassem a R$ 20.000, presta atenção, venda não é lucro, tá? As pessoas confundem a venda com lucro. Se eu vendi, eu fiz alienação até R$ 20.000 no mês, toda apuração que eu tenho de ganho, ela é tratada como isenta e não tributável lá na declaração de imposto de renda, tá? Agora, quando eu opero mais de 20 mil, aí eu já caio na regra geral da renda variável e tem um campo específico lá na declaração para eu poder informar os ganhos que eu tenho, tanto em operações swing trade quanto operações day trade. Boa. E qual que é a alíquota que incide sobre esse ganho das ações? As operações normais é 15%. E as ações day trade são 20%. Tá? Vale ressaltar também que, assim como acontece nas notas fiscais normais, lá na declaração nós temos um imposto de renda que é retido. Temos o imposto farejador, né? Que é aquele que incide para quem vender acima de 20 mil no mês, ele próprio já denuncia para a Receita que a pessoa tem operado bastante na Bolsa, né? E a própria operação day trade tem imposto de renda retido na fonte também. A gente pode compensar esse imposto de renda com o imposto devido, que é apurado no ganho das operações. Esse IR retido aí é o chamado dedo duro, né? Dedo duro. Nós chamamos de dedo duro. Que ele vai te obrigar a declarar, porque uma observação importante é, mesmo que não seja obrigado, né, pela renda, existem outras obrigatoriedades, e aplicar em bolsa é uma delas. Sim. E qualquer valor, não precisa ser muito, Verdade. 1, 2, 3, 5 reais. Né? E aí se você fez uma venda e teve ganho e deu esse imposto, por isso que a Receita descobre e Exatamente. Coloca seu CPF pendente para você declarar, caso tenha esquecido. Outro erro gravíssimo que quem opera em bolsa comete. Ganho em bolsa é renda, é ganho de capital. Tem que fazer apuração mensal igual carnê-leão. Então, todo mundo opera. Quando chega na declaração, quer fazer a apuração anual, mas o recolhimento devido, ele é mensal. Tanto é que quando a gente informa lá na declaração, a própria declaração já faz o cálculo do imposto mensalmente. Isso. Os campos são separados lá para declarar mensalmente os ganhos e as perdas. Exatamente. E aí, não sei se a gente falou da tributação do day trade, é 20%. 20%. Né? Tá. E o prejuízo? Aí, se a gente tem prejuízo, a gente pode compensar futuramente. Aí, na declaração, a gente tem que informar, né? Como que é esse procedimento? Então, vamos lá. Primeiro, como eu falei para vocês, a apuração ela é por ação, né? Por ativo. Então, o que acontece? Vamos supor que dentro do mesmo mês eu tenho um ganho com a Petrobras e um prejuízo com a CEMIG, eu já compenso automaticamente. Suponhamos que, porque a apuração ela é mensal, tá? Eu faço apuração por ação para eu saber o custo do meu ativo. Mas a apuração de ganho e perda ela é mensal. Então, dentro do mês, nós estamos no mês de maio. Dentro do mês de maio, o que eu apurar de ganho e perda em todas as minhas ações, eu jogo isso para tributação. Aí, se eu tive um ganho com uma ação e prejuízo com a outra, eu compenso já dentro do mesmo mês. Suponhamos que nesse mês eu tive mais prejuízos do que ganhos, né? Então, eu posso aproveitar esse prejuízo em ganhos futuros, tá? E isso vale também, gente, para, por exemplo, o prejuízo que eu apuro em dezembro.
ele não se perde, não existe validade para compensação de prejuízo, e nem acontece como na contabilidade, que a gente só pode aproveitar até 30% do lucro, né? O prejuízo em bolsa, não, você pode aproveitar o prejuízo ad eterno. Porque eu já tive caso, por exemplo, de declarante que ele teve um prejuízo lá atrás, lá em 2008, 2018, ele não operou mais e ele não perde. Se isso está informado em declaração, ele não perde. Tá? Então, todo ano, mesmo que você não opere, se você tem um prejuízo a compensar, você vai incluindo essa informação na declaração. Por isso que é importante aí o correto preenchimento e o controle, né? Sim, sim. Das operações, porque senão a pessoa acaba perdendo a chance de aproveitar o prejuízo anterior. Verdade. Mercado... Eu só queria apontar que hoje as corretoras têm evoluído tanto que eu tenho recebido clientes que apresentam um relatório que a própria corretora ela já informa para o cliente o que ele vai declarar, qual que é o valor que ele declara, tanto dos ganhos e perdas que ele tem, já faz um demonstrativo de como que ele vai incluir isso na declaração. Eu achei isso super importante, achei super interessante. Então, para o declarante, ele fica fácil dele, porque ele já tem essa apuração. Mas é lógico que para receber esse benefício você deve ter um custo maior, né? Você deve ter um vínculo maior com a corretora ou então a gente tem que prestar muita atenção no que a gente recebe de documentação, que nós vamos falar sobre isso também, né, Carlos? Exatamente. Pois é. Antes da documentação, as ações, quantidade de ações constam lá, né, bem como a movimentação. Mas eu queria só esclarecer como que lança na ficha de bens e direitos. Eu tenho uma ação, comprei por R$10 em janeiro, e depois em junho eu comprei outra por R$20. Eu vou somar esses valores, só esclarecer sim, porque me parece que é o custo médio. É o custo médio. Como que faz essa operação? E outra coisa, temos que tomar cuidado, porque o valor do ativo, às vezes eu comprei lá, eu não sei quanto que está a cotação, eu estou chutando. Comprei 1.000 ações da Petrobras ao custo de R$10. Esse custo de R$10 é o custo do ativo. Como eu falei para vocês, a gente tem que acrescentar aí as taxas que a gente paga e que são rateadas para esse ativo. Então, esse custo médio aí, ele vai mudar, esse ticket médio aí, tá? Que é um outro erro também que as pessoas têm quando fazem declaração, que elas pegam o valor da cotação no último dia útil lá do ano. Não é, é a cotação, é o custo médio, é quanto você pagou efetivamente por aquilo. Tudo que a gente declara para a Receita, gente, é o que a gente ganha e o que a gente paga. Né? Há um erro gritante quando a pessoa pensa que é por valorização ou desvalorização em face do mercado. Né? O valor da cotação do mercado, isso não é diferente, é valor de custo. Então, o que eu vou declarar em bens e direitos? Lá no Código 31, nas ações, eu vou falar a quantidade de ações que eu tenho, a empresa que é, o valor do custo médio que foi apurado aí baseado com as taxas, e aí eu vou informar qual o valor financeiro desse ativo adquirido. Né? E quando vender, é só zerar ele, né, de um ano para o outro, a gente zera esse valor de custo e faz a apuração lá na renda variável, lá no campo de renda variável. É importante isso, porque às vezes, inadvertidamente, as pessoas somam, né? Eu tinha R$1.000, eu comprei mais R$2.000, põe lá R$3.000 de ações, sem levar em conta a quantidade e o valor unitário. Sim. Né? Então, aí, depois, para apurar o ganho, vai dar diferença, né? Vai. Quem é contador sabe disso. E como você falou aí, sobre lançar bens ao valor de mercado, de vez em quando a gente ainda vê pessoas que anualmente valorizam o seu imóvel, aumentam o valor do imóvel. E não existe isso, lançar a valor de mercado. É valor de custo, como você disse, né? E agora, embora o... Diga. Não, e também fazem isso com veículo. Meu carro eu comprei por 50 mil, ele hoje está valendo na tabela FIP 30, vai lá e coloca 30. Diminui também. Não pode, não exatamente. Pode. A depreciação, não existe depreciação ali. Não. Não existe. Então, exatamente. Então, agora você ia falar da documentação. Então, eu tenho ações, o que a pessoa tem que entregar para a gente, contador?
É. Né? Para lançar, para apurar, como que é esse É, procedimento? existe o canal do investidor, né, que eu sei, ele vai lá, ele consegue acessar diretamente essa documentação. Basicamente, o que a gente precisa é qual que é a posição acionária dele e as ações, o que ele operou, mano, que eu recomendo fazer baseado na nota de corretagem, tá, gente? A nota de corretagem é um documento fiscal, é a base de tudo. Eu recebo muita documentação em que o cliente manda lá todas as informações que o SEI fornece para ele, ou que a própria corretora fornece, mas ele não se preocupa com as notas de corretagem. É ela que vai me dar base para eu apurar o ganho ou perda que ele tem com as negociações de ações. Já vimos aí, né, várias dicas de como declarar, lembrando aqui alguns lembretes que, deixa eu ver, que ao registrar o valor da ação, ou lançar o valor da ação na sua declaração, você vai lançar pelo valor do custo médio. A documentação, né, que nós estamos falando, então fiquem atentos a isso com relação à documentação. Vocês têm essa documentação de movimentação, eu estava falando do que o Banco Custodiante fornece. O informe que ele fornece tem lá a quantidade de ações, de ativos que a gente tem, mas só que não vem com um valor de custo, né, os custos de aquisição. E quem tem que apurar esse custo, a responsabilidade é do contribuinte, a responsabilidade é do declarante. Tá? Às vezes as corretoras fazem esse papel para atrair o cliente, mas na verdade isso não é obrigatoriedade deles. Tá? Então, basicamente a documentação necessária é essa: posição em custódia e as notas de corretagem. Ok. Então, mais uma vez aí, a gente tem que ter todas as informações. E o controle anual, né? O controle anual não pode ser feito só na época da Mensal. declaração, mensal, porque muitas vezes a gente só recebe isso aí na época da declaração e as pessoas não têm esse controle. Mas tem algumas corretoras, eles emitem o DARF para pagamento, pelo menos isso os contribuintes fazem, né? Eles já pagam porque as corretoras fazem essa apuração, ainda bem, né? Quando E elas mandam fazem dar. essa apuração, que não é Algumas. obrigatoriedade, né? Algumas, né? Igual você falou, um diferencial, né? É verdade. E vale ressaltar também, gente, que a questão do recolhimento do imposto, ele é até o último dia útil do mês subsequente ao período de competência. Então, se eu operei, eu tive o ganho em fevereiro, eu tenho até o último dia útil de março para recolher os impostos, né? Com aquela tributação que eu falei, operações normais é 15% e operações day trade 20% sobre o ganho. Né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque o recolhimento é obrigatório de ser mensal. E também, outra coisa, se você tem ação, você recebe dividendos dessa ação, né? Sim. Dividendos e uma outra forma de distribuição de lucro, quem é contador sabe o que a gente está falando, é o juros sobre capital próprio, Sim. que também tem uma diferenciação no lançamento, né? Você podia comentar um pouquinho para a gente? Sim, os dividendos, na verdade, quando a gente investe em bolsa, a gente espera ser remunerado em forma de dividendos. Muita gente vive de eu falo que é brincar, né, na bolsa com essa oscilação da cotação. Mas, na verdade, o que o acionista espera é receber o lucro, né, a distribuição de lucro. Então, o dividendos, ele na declaração de imposto de renda, é isento e não tributável, porque quando ele chega para o bolso do investidor, ele já foi tributado na pessoa jurídica, então é tratado como isento e não tributável. Diferentemente da JCP, que é o juros sobre capital próprio, não é isso aí não é distribuição de lucro, isso um cálculo que a gente faz de remunerar o capital social, né? Remunerar o capital investido. Então, esse já é um imposto tributação exclusiva, então a gente já recebe o líquido, já vem deduzido. Como é tributação exclusiva, a gente não aproveita o crédito desse imposto para compensar. Outro erro que o declarante
eu não vou poder compensar o imposto de renda retido no JCP, não. Ele é tributação exclusiva, assim como é no 13º, e aí isso vai automaticamente lá para a Receita diretamente. Exatamente. E eu vou ressaltar mais ainda, Carlos, porque por isso que é importante o informe de rendimentos, porque tem juros sobre capital próprio, eu até falei isso aqui agorinha mesmo, tem juros sobre capital próprio que eu tenho direito, mas que às vezes, por uma falta de caixa, por uma política da instituição, ela não me pagou os juros sobre capital próprio, eu não recebi, e isso tem que ser declarado em bens e direitos. Eu observo nos informes que tem juros, lá tem um campo que é assim, juros declarados e não pagos. Então, se a pessoa tem que observar no informe, tem lá juros pagos, JCP pagos, e JCP declarados e não pagos. Ou seja, aí você tem que lançar em bens direitos, que é um valor que você tem a receber. Não é isso? Receber futuramente, exatamente. Você lança, porque quando receber, você só vai dar a baixa no seu bem e o dinheiro automaticamente transferido para o seu disponível, seu caixa ou banco. E outra coisa que eu quero chamar a atenção, vamos supor, eu tenho um prejuízo do ano passado, eu estou fazendo a declaração de 2020, né? Então, eu tenho um prejuízo que foi apurado no exercício de 2019. Quando eu vou preencher a renda variável, lá no mês de janeiro, tem um campo específico lá que eu faço a transferência do valor dos prejuízos anteriores que eu tenho. Tá? Se vocês não colocarem isso, ele não faz a compensação. O programa não faz a compensação. Você tem que informar no mês de janeiro. Depois disso, se tiver prejuízos apurados ao longo do exercício, a própria declaração faz a transferência automática para os meses subsequentes. Tá? E outro detalhe, assim, detalhe até técnico, né? Mais operacional, quando você vai preencher para informar o prejuízo, você tem que pôr um sinal negativo na frente do valor. Não pode esquecer disso. Exatamente. E lá tem os campos do que você teve de ganho de operações normais e o que você teve de ganho de operações day trade. E vem separado também os mercados, tá? O que você ganhou em mercado à vista, o que você ganhou no mercado a termo, mercado de opções, tem os campos separados lá. Mas no fritar dos ovos, o que a Receita faz pela declaração? Ela soma todos os ganhos e ela apura como um imposto único, né? Exato. Então, isso aí. Vou aproveitar e fazer uma pergunta aqui para você. Chegou aqui, ó. É o Rafael. Vejo muitos considerando os FIIs, né, os fundos de investimento, como isentos e não recolhem imposto no mês subsequente, independente do valor. Estou perguntando se você acredita que muitas pessoas entraram na Bolsa sem estudar o mínimo sobre, no caso do estudar o FIIs, né, os fundos de investimento. Porque se você não estudar o papel, você acaba... Se você não estudar a bolsa em si, você já está correndo risco, né? Então, aí você vai ter que contratar uma corretora que entende do mercado, vai fazer esse trabalho para você, vai gerenciar a sua carteira, vai te ajudar, vai te passar todas as informações. O que acontece é que, como todo mundo acha que a bolsa popularizou, né? Porque antigamente falava que bolsa era coisa só de quem tinha muito dinheiro, né? Então, como a bolsa vem popularizando, o povo acha que é igual aplicar em renda fixa. E não é, porque a gente tem que estar acompanhando o mercado e até as especulações que acontecem no próprio, na esfera nacional, né? Qualquer coisa que acontece, qualquer bobagem que o Bolsonaro fala, pode influenciar nas oscilações da cotação. Nada contra Bolsonaro, estou falando assim, porque há sempre uma crítica, mas eu estou falando assim, muita coisa que acontece, às vezes, interfere nessa questão da oscilação. Então, se você não tem conhecimento de causa, se você não procura entender melhor esse mercado, é um risco muito grande. É um risco muito grande. Então, as pessoas precisam entender até o que cada papel oferece, cada mercado oferece, o que você busca de resultado, o que você alcança de resultado. Eu só quero ressaltar aí que esses FIIs, esses fundos de investimento, eles têm um campo específico. Lá dentro de renda variável, tem um informe de ações e tem um informe só para esses fundos, tá? É separado. A gente faz o tratamento é o mesmo, a apuração é a mesma, mas o campo de informação é separado. Ok.
Você tocou aí a política, né? A política interfere na economia dependendo das declarações e atitudes do governo, né? Sim, Oscilam, ou positivamente ou negativamente. Então, a gente sim, tem que ter um cuidado lá, quem está lá no governo, né? Ministros também, sim. né? Principalmente, e ter um cuidado que os que tratam da economia, né? E a Bolsa agora se tornou mais atrativa, porque, sabe, ficamos com a Selic a 2% aí por um tempo. Não é? Então, agora foi para 2,75, mas uma Selic baixa, que já esteve em 14, não é? Faz com que muita gente migre para a Bolsa, para a renda variável, com possibilidade de um ganho maior. Mas com os devidos cuidados e uma dose diária de remédio para o coração, porque tem que ter coração forte, né? Sim. E aqueles que arriscam por conta própria, trabalha como home broker, com o home broker, né? Trabalha, ele mesmo compra e vende os ativos dele, ele tem que estar muito a par do que acontece no mercado, né? Até para saber quais são os melhores ativos para ser adquiridos. Exatamente. Aqui, nós estamos caminhando para o encerramento, né? Já é 11h05, nós tivemos um pequeno atraso no início. Nossa, 11h05 já, 11h06. Só queria fazer um lembrete, se você me permite, fugir um pouco do assunto, mas já não pode deixar de falar, uhum. da destinação do imposto de renda para os fundos da infância e adolescência e do idoso, né, que pode ser feita na declaração, no limite de 3% na declaração e 6% no ano calendário anterior. Então, hoje nós temos a possibilidade de destinar para o FIA e para o idoso. Então, a gente pode destinar 3 para cada um. 3% do Sim. imposto devido e 3% do imposto devido para o FIA e 3% do imposto devido para o fundo do idoso. Para quem faz declaração utilizando as edições legais, também conhecida como completa. Né? Então, destine para o seu município, escolha a entidade, caso queira escolher a entidade, entre em contato com a entidade, entregue o DARF e seus dados, que ela vai fazer uma carta para requerer esse valor, né, que é muito importante essa nossa responsabilidade social. E tem que ressaltar que, às vezes, a pessoa pergunta assim, meu cliente pergunta, fala, mas eu vou pagar mais, eu já estou pagando imposto, vou pagar mais. Não, é uma parte do seu imposto que ao invés de você destinar Exatamente. para o governo, você já destina direto para as instituições. Né? Então, você vai dividir, é como se você dividisse o recolhimento do imposto, uma parte vai para o governo, outra parte vai para essas instituições. Exatamente. Então, vou passar aí para que você faça as considerações finais. Se tiver mais algum recado aí, fica à vontade também. Mais alguma observação que a gente não comentou? Eu quero agradecer aí a oportunidade, Carlos, foi um prazer enorme poder compartilhar com vocês aí esse momento, né? O que eu tenho de mensagem para vocês não se furtem de prestar contas para o governo, porque hoje em dia tudo, as informações são cruzadas, né? Tudo que você deixa de declarar, principalmente em renda variável, não se iluda, o governo está sabendo que você opera em bolsa, de alguma forma ele fica sabendo, né? Então, muito cuidado, prestem todas as informações, busquem toda a documentação, estejam amparados por documentação e estejam atentos ao que vocês estão prestando de informação, porque uma vez declarado, vocês até podem retificar, mas a Receita já sabe mais ou menos o que você está aprontando aí, né? Exatamente. Então tá. Agradecer a sua presença, Poliana. Eu que Depois nós vamos agradeço. marcar aí uma oficina, aí, algum evento lá na PUC, está convidada, na PUC Minas, né, na qual eu sou Vai ser professor um também. E agradecer ao prazer, nosso amigo o professor Robisney, que fez a ponte, né, que nos verdade. apresentou, nos reapresentou, É e verdade. fez com que você estivesse aqui conosco. Em nome da SIC, né, eu venho agradecer aqui mais uma vez, tá bom? Pessoal, muito obrigado a todos aí que estiveram conosco. Se tiver mais alguma dúvida, pode mandar direct para a Poliana Teixeira aí, ó. Poliana Poliana Teixeira. com 2 L's, 2N's, ponto Teixeira. É, fartura, né? 2Ly e 2N's. É muita letra. Aliás, uma ex-aluna nossa, contadora aqui, comentou que você é prima dela, a Joana, da Ah, JL. exatamente. A Joana é minha Foi minha prima. aluna e a nossa colega aqui de profissão aqui, O José, na José verdade, Lúcio.
Zé Lúcio, e o Lúcio. pai dela, que é o primo, né? É Primo isso. do marido, Tudo é primo, então. é tudo família, não? Tudo primo. E a gente tá. Isso aí. A Carminha também, marido Carmo, né? Da Da contabilidade. União. Da Contabilidade de União, União. gente. Nós Turma estamos tudo em boa. família. Um abraço para eles. Então tá bom. Muito obrigado, viu? Até mais, Obrigada. pessoal. Obrigado. Bom dia a todos. Pessoal, Até a próxima.